Saudações a todos, espero que todos estejam bem. Vou ajeitar o trem aqui, irmãos. Chamar o Joel já. E aí, vai ser uma live um pouco sem roteiro. Vamos. E aí, servo, paz Deus. Paz de Deus, paz e graça da parte de Deus. Amém. Tudo Essa em paz alegria aí, contigo? graças a Deus aqui é só glória, né? Só glória, irmão. Então tá bom. Estamos com Cristo, é só glória, né? Tirando os problemas, o resto é só solução. Tirando guerra, é só paz. Né? Mesmo diante da guerra, com ele vira tudo paz, né? Mesmo que não haja paz, ele é a paz, né? Com certeza. Já que você tocou no assunto, e essa live eu vou deixar você falar à vontade aí, né? Porque, na verdade, Não, eu pode falar igual. não. É sobre a diferença dos anos 90, 80 para a atualidade, né, Joel? Como a obra de Deus e as manifestações, elas são muito diferentes, elas diferem demais, né? E eu gostaria de deixar você falar um pouco a respeito das obras, dos movimentos, da época, como era a intensidade cristã, né? Aquela pegadona de a gente sair, pegar metrô, e ir só com o dinheiro da ida, né? Para as reuniões de mocidade, para as buscas de dom, para os movimentos, né? Malemar sobrava um troquinho para a gente comer um lanche depois do culto, um cachorro quente Verdade, do carrinho do tio ali, né? Mas a alegria verdade. era transbordante, né? Era Hoje não se imensurável. vive isso mais, né? Hoje não se vive isso mais. E só um negocinho para mim soltar você na banguela, enquanto os irmãos vão chegando aí, porque 9h30, toda vez que você marca alguma coisa 9h30, principalmente sexta-feira, o pessoal está envolvido em muitas outras coisas, né? Antecede aí o feriado, quer dizer, o final de semana, então o pessoal quer sair, quer congregar, então tem pouca gente que está online, é normal que dê pouca gente numa sexta-feira à noite, é bem normal que dê pouco. Mas com relação à paz, né, você falou, estando com Cristo eu estou em paz, independente das guerras, eu tenho um vídeo e eu vou dar um spoiler, né, do que eu vou falar nesse vídeo, a ideia de um irmão que perguntou, ué, mas se Cristo é a nossa paz, por que é que nós vivemos com tanta guerra, com tantas aflições? É porque é um equívoco muito grande sobre de qual paz Cristo estava falando. A maioria do crente, principalmente dos de hoje e dos mal avisados, mal informados, porque o púlpito quase não fornece esse tipo de conhecimento, eles imaginam que a paz, na verdade, é um estado de espírito de paz, é a paz na vida matrimonial, conjugal, familiar, Da social, convivência em si, né? social, financeira, né? E todos os ambientes parecem que precisam prover paz. Se tiver alguma dificuldade, Deus vai chegar com paz. Se tiver algum problema, ele vai chegar com a paz. Não, não é essa paz que Jesus veio trazer. Ele nunca falou dessa paz. A paz que ele vinha trazer era entre o homem e Deus. Era exatamente entre a criatura caída que estava em guerra com Deus, em contenda com Deus. Ele veio reconciliar essa criatura caída para ter paz com Deus. É a partir daí, é essa paz. Não é paz na vida terrena, nas coisas desta vida. Isso aí você pode conquistar, mas não é a promessa de Deus. Não foi isso que ele prometeu, ele não foi essa paz que ele veio prover. Mas enfim, Até porque só dando uma pincelada aí, o apóstolo Paulo escreveu que nós éramos inimigos de Deus. tá Lógico, em guerra. nós não tínhamos paz com ele. E Sim. aí cumpre-se também a profecia messiânica de Davi, que disse que a paz e a justiça se beijaram. Foi no ato do amor pelo sangue vicário da cruz que elas se encontraram e se fizeram paz, a justiça de Deus com a paz no coração dos homens. Foi essa reconciliação. Então é essa paz permanente que tem que existir dentro do cristão. E ela não tem nada a ver com as coisas desta vida, com as dificuldades, as Não. intempéries, nada a ver.
Mas a promessa de paz que você ouve nas pregações, ela tem este cunho, esta direção. Então ela fomenta uma esperança vazia no meio da igreja que começa a cobrar, que é o caso deste inscrito do meu canal que veio perguntar, né? Inclusive vou ter o vídeo pronto para responder. Cadê a paz? Né? Se Cristo é a paz, por que tanta guerra? Ele não tem nada a ver com as guerras da nossa vida terrena. Não que ele não tenha poder, ele não tem nada a ver, porque não foi isso que ele veio prometer, não foi isso que ele veio fazer, não foi essa a atuação do seu ministério. O alvo do seu ministério era pagar a dívida entre Deus e o homem, que o homem devia a Deus. Depois, sobre as outras coisas, é óbvio que ele tem poder, mas não tem nenhuma dívida conosco, é ao contrário, é nós que devemos a ele uma dívida moral de eterna gratidão pelo ato do ato da cruz que nos favoreceu tão grandemente. Só vou te perguntar uma coisa, você está próximo do seu modem aí, para garantir que a internet não fique oscilando muito ou não? Tô tranquilo. Não, mas você tá dando oscilada aí, não? Tá quadriculando bastante. Você tá próximo a ela? Ou você tá no quarto? Colocar no meu dado, eu vou colocar nos meus dados, então, peraí. Pode ser que caia. Só para não ficar travando. Daí na hora que você estiver contando aí, tá vendo? Foi trocado, deu uma travadinha. Os irmãos vai tendo paciência que a gente vai alinhar. E aí eu vou deixar o irmão Joel tocar o barco aí contando da época dos anos 90, 80. Quanta coisa linda Deus fez e fazia. E hoje nós não temos essa mesma dispensação. Aí deixa eu chamar ele de novo que provavelmente caiu. Deixa eu ver se ele volta aqui já. Mexer nos meus dados, tá me ouvindo? E aí? Tô ouvindo bem, tá tranquilo. Vamos lá. Deixei nos meus dados agora, que aí agora não corre o risco de cair. Maravilha. Joel, como eu te peguei de surpresa aí, mas enfim, a ideia seria a gente falar sobre o que Deus fazia, como era a vida cristã dos jovens, da mocidade e do cristão em si mesmo, 80, 90, 2000, que foi a época da dispensação mesmo. Fica à vontade, se você quiser falar, fica à vontade, irmão. Maravilha. Eu vejo assim, Edu, esse tempo de 85 que eu tenho mais avivado na mente, embora eu não sou muito velho, mas é que eu tenho avivado na mente, esses anos de 85, 90, 95, é que existia no coração do povo um encanto pela graça, uma simplicidade cristã no coração das pessoas que buscava de alguma forma se entregar a Deus de corpo, alma e sentimento. Então, embora que naquele tempo a situação financeira fosse bem diferente de hoje, né? Não tinha tanto facilidade a cirurgia, a carro, a celular, a telefone. Então o povo era realmente envolvido e mergulhado com aquilo que era para quem conhecia as coisas de Deus. Veja que quando nós éramos moço, nós tínhamos uma turminha boa e para nós não tínhamos tempo ruim. Independente se estava com dinheiro no bolso ou se não estava, se a situação em casa era boa ou não, ainda que inconscientemente, talvez a gente não tinha o conhecimento que temos hoje, mas a gente vivia de fato naquela época uma verdadeira adoração a Deus, uma devoção. Você doava a sua existência, o seu ser, a sua vida em pró de obedecer a Deus, de obedecer a sua palavra. Então, a gente congregava de segunda a segunda, às vezes no domingo era 3, 4 cultos, e quando dava de quebra uma oraçãozinha ainda na madrugada, para poder ainda viver aquele sentimento, aquela chama de amor tão intrínseca que a gente tinha na alma. E a gente via naquele tempo, eu me lembro que
eu sou do tempo que entrava na igreja e paz de Deus com todo mundo respondia amém, né? Era um negócio assim, então era simples, até depois os irmãos tiraram por questões de às vezes estar um irmão orando e tirar a comunhão, mas você percebe que era um negócio simples, quando entrava na igreja tinha aquele sentimento de trazer a paz para todos que estavam ali, né, num sentimento bonito, e aquilo trazia dentro da igreja uma comunhão muito santa. Você vê que naquele tempo, Edu, quando se entrava dentro da igreja, irmão, era silêncio e comunhão. A gente olhava em cada lugar, em cada canto que você olhava, tinha um irmão com a Bíblia aberta, uma irmã com a Bíblia aberta, ouvindo a organista fazer a meia hora, lendo as Sagradas Escrituras. Se escutasse alguma coisa dentro da igreja, era choro de uma criança que não tinha como controlar. Mas demais dos adultos, irmão, era um sentimento puro ali de temor, de reverência a Deus. Deus estaria presente naquele culto e a comunhão era importantíssimo, né? Hoje acabou isso. Hoje você entra dentro da igreja, se conversa como se estivesse na sala de casa, bate papo, fala de todo quanto é assunto do dia a dia, fofoca, fala mal das pessoas, outros levam até revistinha de perfume para dentro da igreja. Então, assim, foram tirando essa essência. Foram tirando essa essência. Eu comparo isso, sabe, Edir, trazendo uma analogia aqui para aquilo que Cristo fez no templo, quando ele entrou com a Zorrague, foi derrubando a mesa dos cambistas que negociava. Aquele tempo, que acontecia? Quando eles vinham distante para Jerusalém, oferecer a Deus, então eles vinham trazendo a ovelha, trazendo o cabrito, trazendo ali um pássaro para oferta a Deus. Eles traziam com pureza, eles traziam o melhor, eles traziam a primícia. Então eles iam distante, não importava o tempo, a caminhada, eles traziam aquilo que era primícia, aquilo que era de amor, aquilo que era o principal para louvar, para entregar para Deus, para oferecer para Deus. Quando foi passando o tempo, já se tornou cansativo, então já não tinha mais importância carregar para que levar de longe, para que esse sacrifício de carregar um cabrito, de carregar uma ovelha. Então chegava ali dentro do templo, cambiava e pegava uma ovelha cega, uma ovelha doente, uma ovelha de qualquer maneira. Não tinha mais aquele amor, não tinha mais aquele sentimento, não tinha mais uma expressão de sentimento, e fazia-se de qualquer maneira. Ao cabo que a casa de Deus virou uma casa de comércio. E hoje não está muito diferente disso. Não se comercializa dinheiro, mas se comercializa a comunhão, se comercializa o assunto, o tempo se torna ali dentro sem sentido nenhum, porque é 1h30 de culto e não se consegue ficar numa comunhão. Hoje você vê crente pegar celular e ficar olhando o celular. Esse dia, tempo atrás, eu estava numa igreja aí, que precisou um irmão levantar, pegar no ombro do outro que estava sentado no banco dos músicos e falar: irmão, você está dentro da igreja, aqui não é lugar de ficar vendo isso no celular. Então você percebe que a coisa vai avançando e isso vai caindo, vai esfriando. Então, se não há uma adoração, se não há uma devoção, também não há manifestação de Deus. Então, você percebe que naquela época era muito isso. E a gente ia para as reuniões de mocidade distante, pegava... Eu lembro que tinha um irmão amigo nosso chamado Abiatar, nós íamos num fusquinha que ele tinha, que a porta era verde, o capu era amarelo. Nós íamos para Cabriúva e nós íamos por dentro, porque não dava para pegar em Anguera e nem a Bandeirante por causa dos guardas, porque não tinha documento carro. Mas o prazer era tanto de servir a Deus, nós íamos por dentro dessas curvas de Pirapora. Quando estava chegando lá em Cabriúva, ele falava assim para nós: agora que eu sei que vocês não vão querer voltar mesmo, para voltar tem que dobrar a comunhão, que o carro está sem freio nenhum. Era só Deus, né, velho? Mas nós íamos numa comunhão tão santa, a gente voltava tão cheio de Deus, irmão, que isso daí não fazia, não era oposição nenhuma, não era obstáculo nenhum. Nós voltávamos, nem lembrava que o carro estava sem freio nem nada, nós voltávamos sentindo Deus, manifestando a promessa, comentando do culto, abordando o culto, falando, cada um que lembrava de um pedaço da palavra, ia falando dentro do carro, daqui a pouco Deus tomava nós. Era uma coisa linda. Então, eu percebo que esse fervor acabou, essa alegria, esse sentimento
acabou terminando no coração. Hoje estão mais preocupados em mostrar do que ser, né? E isso acabou dando uma esfriada na igreja, né? Verdade, irmão. Você tem alguma lembrança aí de algum culto top, que nem com o Santinho de Hidrolândia, ou qualquer outra aí? Lembrei dele agora. Eu tenho algumas muito top. Eu tenho uma que o Santinho atendeu no 21. Talvez tenha até irmãos aqui na live que esteja participando. Ele pregou na época 3 de Apocalipse. Acho que foi a carta de igreja a Sardo. E só que quando encerrou, levantou da oração, que foi entrar no testemunho, Deus tomou ele e falou assim: irmãos, hoje não vai ter testemunho, porque a palavra não vai dar tempo de pregar tudo que tem para pregar pela palavra. Então nós vamos direto na palavra. Foi forte, irmão. Ele pregou das 8 até as 9h45. Foi 1h45 de pregação. Nunca vi um negócio daquele. Eduardo, ele foi arrebatado. Ele pregou de Gênesis a Apocalipse. Foi algo assim surreal. Foi uma glória. Deus tomou aquela igreja que eu nunca vi um negócio daquele. Foi chique demais. Uma outra foi com o Djalma de Paraguaçu, no Belo Jardim, Osasco. Foi top demais também. Você é louco. Tava atendendo o saudoso Henrique. Saudoso Henrique estava atendendo. E aí o Djalma chegou. E quando chegou na hora da palavra, para resumir, o Henrique colocou ele lá em cima para pregar. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele pregou 25 de Salmos. E só que ele entrou no fundamento a respeito de Sansão, quando Sansão perdeu as vistas, arrancaram as vistas de Sansão. E ele foi pregando toda aquela parte com muita virtude, com muita tranquilidade. E quando ele chegou na parte que Sansão moveu as colunas do templo, ele abriu os braços assim e bradou um grito que ecoou dentro daquela igreja, que fez o povo tremer, irmão. Quando ele deu um grito: morra eu com os filisteus, ele começou a correr em cima do púlpito, Deus tomando a igreja. Aí tinha 2 meninas no corredor na frente assim. Uma das menininhas ele chamou e falou: vem aqui, menina, vem aqui, menina. Ela veio perto do púlpito, assim, perto dele. Ele olhou para ela e falou assim: você quer receber a promessa? Ela baixou a cabeça chorando que sim. Ele colocou uma das mãos em cima da cabeça dela, a outra ele levantou para o céu e deu um grito: Senhor, completa a tua obra agora. Quando ele bateu a mão em cima da outra, Deus batizou a menina na hora com a promessa, falou em língua, saiu falando em língua. Aí ele falou para ela: agora corre, abraça a tua amiguinha que eu batizo ela também. A outra amiguinha veio e abraçou, Deus batizou as duas. Aí tinha uma no meio do corredor, ele falou: você também, menina, vem, que a promessa é para você também. A outra veio, as 3 abraçadas na frente, acabou o culto, não tem mais palavra, não tem mais nada. E nesse culto, Deus batizou o filho do Henrique com a promessa também. O filho do ancião? O filho do ancião, Deus batizou com a promessa também. Foi top demais. Top. Teve um outro culto que o Djalma estava atendendo, lá no Viliás, uma busca de dons. Ele estava contando os testemunhos, que ele tinha umas 2 carretas de obra fácil para contar, né? Tinha um treminhão, tinha um treminhão. Tinha. E ele estava contando assim o testemunho, e tinha uma irmã no primeiro banco com uma criança, e a criança começou a chorar demais, e não tinha jeito, dava mamadeira, a criança não chorava, dava água, a criança não parava de chorar. E as irmãs começou do lado de se incomodar, né? Olhar para a irmã torta, a irmã levantou, fez menção de levantar para sair. Ele parou de testemunhar, mas com muita calma, irmão. O Espírito de Deus é terrível, né? Com muita tranquilidade, olhou e falou assim: irmã, não precisa sair. Quem vai sair é o espírito que perturba a criança. Levantou as 2 mãos, deu um tapa no púlpito assim: comunhão, igreja! Rapaz, mas pensa no fogo que pegou a igreja. A criança calou na hora, mas silenciou na hora. Até o final do culto, a criança dormindo no colo da mãe. Em paz, né? Em paz. Então tinha essas coisas bonitas. Tem, não, essa época trazia uma grandeza espiritual e, lógico, que atrelado diretamente com a simplicidade, né? E a simplicidade por si só torna as pessoas que estão ali expectando a palavra, expectando o culto, menos exigentes segundo os seus próprios conceitos, né? Hoje você vai na igreja, se o camarada não atender, né, ali aquilo que a plateia exige, já cai no conceito. Não está a gosto, né,
de quem está ali como aquele que consome, escolhe num cardápio, né? Inclusive nos meus vídeos aqui tem uma pessoa que é a terceira vez já reclama do vídeo que eu tenho uma oratória lenta e que de vez em quando eu dou um estalo na boca porque eu salivo muito, então eu sempre paro um pouquinho, né? Eu fiquei imaginando, rapaz, quando é que eu fiz uma promessa de que eu tenho uma oratória perfeita, eu sou alguém que é palestrante, né? Não estou entendendo. Mas isso é eu estou só pincelando a ideia, porque isso se estende para dentro das igrejas hoje. Então, se você é acostumado a congregar, vamos dar um exemplo, lá no Passoni, em Campinas, ele tem uma oratória desenvolta, um cara que tem uma envergadura muito boa para comunicação, né? Ou o próprio Luiz Carlos, que era lá de Viçosa, da BH, enfim, está na presidência. É um camarada desenrolado, né? Até porque tem estudo, tem cultura, né? Então tem uma fonética boa, uma oratória boa, e aí supre a demanda dos mais exigentinhos, né? Aí quando vem um menos desenvolto, que tem uma envergadura menor, aí já não atende, o cara rejeita, rapaz. Veja bem como que se cumpre que o farto pisa em favo de mel, rapaz, mas pisa mesmo, esmaga o favo de mel. Naquela época, a fome que nós tínhamos era tão grande que independia, você queria sentir Deus, óbvio que tinha menos instrução, menos conhecimento, culminou em muito erro, abriu precedente para muita axologia, interpretação equivocada, que hoje nós pagamos o preço. Mas a ideia também é que hoje, como estamos mais exigentes e sabendo um pouco mais, porque abriu-se o conhecimento, lê-se mais, aprende mais, o advento da internet acabou abrindo um outro horizonte, ok, tudo bem. Porém, e nesse caso tem uma oneração, né? Fomos onerados com a simplicidade. E dá para se pregar aquela palavra de Israel menino, né? A saudade que Deus tem do Israel menino. É ou não é? Porque já não se tem mais esse... Lógico que nós não somos israelitas, não é esse o termo, mas só fazendo um paralelo, né? Uma adequação numa pregação, nós somos exatamente esse tipo de Israel. O Israel que perdeu a sua meninice, a sua simplicidade, que está exigindo tanto que não está encontrando mais nada. Hoje que nós temos é frustração em cima de frustração. Você vai congregar e sai descontente, porque além de não ter um conteúdo robusto, lúcido sobre o evangelho, também não tem a dispensação dos dons. Quando tem, é muito raro. A maioria das vezes que as pessoas querem abordar por esse caminho é mais transpiração do que inspiração, né? O pregador mais transpira do que inspira, né? Porque ele quer forçar o negócio, empurrando o caminhão na subida, quer fazer pegar no tranco de qualquer maneira, quer fazer o seu nome, quando não é isso. É uma frieza total, um negócio mecânico, engessado, ou seja, perdeu exatamente este ponto. Chegarmos no culto, todo mundo se saudar. Hoje só recebe saudação a panelinha. Você entra numa igreja que você congrega ali, tem a turminha que você sauda e te recebe. Já a outra turma, ela fica meio indiferente a você, porque você não faz parte, né, ali do círculo que eles vivem. Ou seja, você não é chibolético para eles, né? Ou seja, você, Joel, é um movimento de oração, é um cara da profecia, não faz sentido para aqueles que não creem. Então, tribalizou demais. Dentro de uma única igreja, tem várias tribos, e você não consegue chegar numa porta e falar paz Deus com todos, porque só aqueles que gostam de você é que falariam amém, se isso se aplicasse no dia de hoje. Então, começou uma divisão, vários muros dentro da igreja, que acabou que um esfriamento total. E essa parte que você falou que era linda e maravilhosa, nós provávamos de uma essência. Aqui em Boituva mesmo, num culto nos Correias, acho que você veio nos Correias, né? Lá naquela igrejinha que tem na beira da Castelo, o irmão Horaci não é saudoso ainda, tá vivo, passou por muita dificuldade. A igrejinha na época era uma igreja dentro e duas fora. Eu cansei de congregar lá e não consegui chegar na parede da igreja por causa da multidão de povo que tinha lá. E um culto, um saudoso irmão Claudevan atendendo, e Deus tomou a boca dele que ia operar um sinal dentro da igreja, que ia ter um milagre. E uma irmã que mora aqui em Boituva, ela é japonesa, tem o cabelo muito grande, e do lado dela ou atrás dela, não lembro bem ao certo, Joel, tinha uma irmã com a mão atrofiada, sabe? A mãozinha mirrada, atrofiada, e ela começou a passar a mão no cabelo dessa irmã.
parece que eu estou fazendo idolatria ao cabelo. Não é idolatria a cabelo, irmão, não é isso. É a comunhão dela, é a comunhão que o Senhor preparou naquele culto. Ela começou a passar a mão, a irmã estranhou um pouco, mas ela foi cordial, deixou a irmã passar. Deus tomou o irmão e falou, estou fazendo um milagre agora. Destravou os dedos da irmã no meio dos cabelos da outra irmã, ergueu a mão para cima e foi aquele alarido. Isso é uma, né? Você deve ter 1 milhão para contar aí de coisas que Deus fez dentro da igreja, pontuando que a fé pelo Espírito Santo estava sendo manifesto os sinais, porque é bíblico, esses sinais seguirão os que crerem. Ok? Hoje nós temos uma ausência total de sinais, não total, mas a 90% aí não vê sinais. Quando vê, tem dificuldade de crer, e por não ter visto, não consegue crer quando o outro conta. Quando o outro conta, é certeza que duvida. Porque ele não provou, não experimentou, então logo se você conta, eu conto, ele põe o pé atrás, porque ele viveu uma vida inteira e ele nunca viu isso. Então não faz sentido. Eu estou dentro da igreja, congregando, ouvindo irmãos pregar e não vejo esses sinais, então não existe. Porque ele conclui que não existe. Mas naquela época, como você estava falando aí, quantos sinais nós vimos? Quantos? Se você tiver no gatilho aí, se quiser trazer mais algumas, manda bala. Eu queria colocar para você, você veja bem, né? Na época, existia já na época alguns pregadores que, vamos colocar assim, tem irmãos que Deus deu a eles uma porção mais excelente. E a gente sabe disso. Só que naquela época, nós amávamos o dom de Deus. Os homens que tinham uma porção mais excelente, vamos colocar que naquela época do auge era Paulinho do Paulista, João Aliotti, irmão Romeu Montovani, irmão Djalma do Paraguaçu, Rubens, que era aqui do Olaria. Então, eram irmãos que traziam uma essência, só que quando nós estávamos nos cultos aonde tinha velhinhos ou outros irmãos que não possuíam tal essência, o respeito e o amor e o sentimento de adoração ao culto era a mesma. Não mudava isso, não tinha ali uma repulsa por um irmão que estava ali na presidência que não era aquele que nós queríamos. Até porque naquele tempo você ia congregar, você não sabia nem quem ia atender. Quantas vezes chegávamos lá e tinha surpresa de irmãos atendendo, que era aquela festa, aquela manifestação de Deus, e a gente não esperava. Então Deus surpreendia nos cultos. O próprio Deus tinha prazer nisso para que a glória não fosse do homem, né? Porque quando hoje você anuncia que vai numa igreja e tem lá 3.000 pessoas, o risco do pessoa assim vai descer e achar que ele é o ponto da atenção, o centro da atenção ali é muito grande. E nisso Deus esvazia ele, fica só o homem lá com o conhecimento que ele tem, e aí não aparece, fica aquilo que você falou, fica só o emocional, só a transpiração e não a inspiração, né? Não, lembra desse episódio aí que você está falando? Lembra do Raimundinho, próprio ancião? Conta essa aí. Caríssimo homem de Deus. É até hoje. Não tem nada para falar, mas o que aconteceu? Ele subiu, ele chegou numa igreja para atender o culto e tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas dentro da igreja, ou pouco mais. E quando ele subiu, que ele viu aquela multidão e o povo já naquela glorificação, ele subiu em cima do púlpito e sentiu um oco vazio. Não tinha nada, não sentia a presença de Deus, não tinha força nem para dar Deus seja louvado. E ele olhou e falou assim, Senhor, o que está acontecendo? Estou sentindo um vazio dentro de mim, uma angústia que eu nunca senti. E o Senhor falou assim para ele, esse povo que está aqui é por minha causa ou por tua causa? Aí ele caiu em si e falou, Senhor, me perdoa. Numa situação como essa, eu não vou mais participar. Aí foi quando Deus foi enchendo ele novamente. Mas ele sentiu o vazio, né? Ele sentiu o vazio. O senhor falou, agora, né? Você pode fazer, faça alguma coisa. E ele não tinha nada. E aí precisou se humilhar diante de Deus, pedir perdão para Deus encher ele, porque ele sabia que não tinha nada, né? E dentro disso daí, o próprio irmão Messias, que era cooperador em Osasco Centro, não sei quem conheceu ele, era um homem de Deus também, muito. Ele não era renomado, mas tinha um dom muito excelente. E um dia ele contou que ele tinha mania de todo culto que ele ia, que Deus tomava, e Deus deu umas pregação forte para ele, e ele achou que ele era a bola da vez, né? Então ele falou, irmão, tinha culto que eu ia, que o irmão nem olhava pro banco do ministério, já estava subindo a escadinha. Tinha vez que eu pulava por cima da gradinha para pregar. E teve um dia que eu subi, e quando eu abri a Bíblia para anunciar a palavra, a página estava em branco. Aí eu virei a página, achei que tem uma parte da Bíblia que ela fica 3 páginas brancas, né?
Sim, Ele sim. falou assim, eu achei que eu caí naquele lugar. Aí eu virei para um lado, branco. Virei para o outro, branco. Eu falei, senhor, o que está acontecendo? Aí o senhor falou para mim, você não tem? Prega. Quero me Aí ele pegar. falou assim, irmãos, naquela hora me caiu a mente, eu comecei a me humilhar e pedir perdão, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E a igreja esperando ele anunciar a palavra, ele não anunciava a palavra, e foi entrando aquela aflição na igreja, a igreja começou a clamar, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue, e ele em desespero lá em cima, foi se humilhando, falou, Senhor, me faça um propósito diante de ti, nunca mais eu subo aqui se tu não me autorizar. Quando ele falou assim, ele foi, viu as letrinhas, foi voltando em cima da Bíblia, assim, foi voltando tudo. Camarada, Aí, camarada tem que engatar a ré, meu. Não tem essa, não. tá com o câmbio na mão, mas tem que Não. engatar, né? E aí Né? Deus ensinou ele através disso daí, que não era para ele nunca passar na frente do Espírito Santo, né? Falando em obras, uma vez nós fomos lá no Robertinho de Guarulhos, É. esse culto também ficou marcado, que a gente gostava muito de ir lá no Robertinho, e o Robertinho era anjo demais, né? E levantou um irmão para testemunhar, um moço no culto para testemunhar, que Deus tinha naquela época tinha estourado a AIDS, né? No Brasil, tava aquela explosão, e ele levantou para testemunhar que Deus tinha curado ele da AIDS. Que ele estava no mundo, ele tinha pegado AIDS e tinha sido contaminado, e quando ele obedeceu, ele chegou a pesar 24 quilos, estava só a vareta. E ele foi congregar num culto e ele falou assim: Senhor, esse é o último culto que eu vou congregar, provavelmente com vida, não vou ter mais força, mas eu quero que tu fale comigo. Se tu achar graça, é vida ou é morte? Se tu falar que é morte, eu vou me preparar e seja feita a tua vontade, mas se tu achar graça de me libertar, eis-me aqui. E naquela noite Deus tomou o irmão que pregar e falou assim: alguém entrou aqui hoje perguntando se você tem vida ou se a enfermidade que está no teu corpo é vida ou se é morte. Então te manda dizer Deus, o relógio não cruza meia-noite sem que meu anjo passe na tua casa para te fazer um milagre. Ele falou, irmão, fui para casa, quando deu 15 para meia-noite, eu deitado na cama e meu corpo começou a transpirar, comecei a suar, fui passando mal, eu falei, provavelmente Deus está vindo me recolher. Mas quando deu 5 para meia-noite, que eu olhei no relógio, eu vi que saiu de dentro de mim como se fosse uma sombra envelhecida, acabada de um velho à beira da morte, saiu de dentro do meu corpo. E depois daquela sombra saiu, entrou uma sombra de um jovem novo que foi entrando pelos meus pés, tomou todo o meu corpo. Quando ela preencheu o meu corpo, eu dei um salto da cama e Deus me libertou por completo. Estou com os exames aqui, Deus me curou da AIDS. Cê é Aí ele louco. falou para a igreja assim: se Deus tomasse alguém, um anjo, para pregar a tua libertação, você não desejaria dar um abraço nele de novo? Aí ele falou assim, viu a escadinha do púlpito, deu um abraço nele em cima do púlpito. Pensa, meu irmão. Você é louco. Paz Deus, Zeca. Paz Deus, amados. Aí, Joel. Ô, Zeca, faz Deus. Amém. Paz Deus, Joel. Amém. Maravilha. Agora agregou valor na live, hein, Joel? Agora não tá só Agora dois. deu valor, hein? É, Agora tadinho sobe, de mim, agora rapaz. sobe a audiência. Agora vai bater 1.000, hein? Vai ter 1.000 visualização aqui, Misericórdia. velho. E aí, Zeca, Eu tudo tinha, mais? eu tinha entrado aqui, tudo em paz, eu tinha entrado aqui, mas tive que sair. É. Aí eu voltei agora de novo, aí eu dei um chamado aqui, eu entrei de novo aqui. E aí, Zeca? Não, Mas tava ouvindo aqui o. essa live não tem roteiro, a gente tá só batendo uma prosa aqui, eu com o Negrão, a respeito dos anos Entendi. 90, 80, 2000, como era diferente a vida cristã, a dispensação, enfim, a comunhão. E eu sei que você vem dessa época aí, você quer contar algum aí? Inclusive, eu estive em Bauru esse fim de semana É. e eu estava conversando com os irmãos justamente isso daí, que na década de 80, 90, até beirando aí 2005 aí, foi uma época que a igreja aí como um todo viveu uma das maiores dispensação no quesito espiritual, de derramamento de dons, uma época que o povo levava a fé
com sinceridade, tinha um temor maior, um respeito maior. E de 2005 para cá nós estamos vivendo uma decadência aí espiritual, muito grande aí, que tá difícil de obter de novo esses valores que a gente perdemos da década de 90 para cá. Estava até comentando com os irmãos esse assunto aí, que nós estamos vivendo um período da história da igreja, é o período das trevas. A geração, tá difícil o negócio. A geração mais enfraquecida e afastada, né? Totalmente descentralizada das virtudes, dos valores, e agora está avançando aí, né, uma agenda terrível, progressista, para destruição dos valores, principalmente cristãos, né? Os pilares cristãos estão todos trincados no meio da sociedade, e está invadindo os termos da igreja, né? Já temos aí, dentro do sistema, uma corrupção avançando e pouquíssimos sinais da presença de Deus, do poder de Deus, e isso vai culminando num esvaziamento geral, né? De pessoas que não vão mais sentir, não vão provar. Eu sempre falo, Zeca e Joel, que a missão de Cristo nunca foi fazer milagre, a gente sabe disso daí, mas os milagres, as operações miraculosas, tem o seu valor como marco de fé, e isso é incontestável, porque querendo ou não, eu, você, nós que somos carne, a nossa fé ela vai esvaziando com a ausência dos pontos em que Deus aparece na nossa vida. Então, em momentos de fraqueza, você precisa de ver um movimento de Deus. Aquilo reforça a ideia daquilo que é invisível, é intangível, de que atrás das cortinas, daquilo que você não enxerga, tem um Deus atuante, operante. Não é que precisamos viver em cima de milagres, mas tem muita coisa que precisa ver milagre. A própria igreja, por isso que Cristo garantiu, os sinais vai seguir os 6. Os sinais eram importantes para que aqueles que nascem agora tenha crescimento, tenha certeza. E o que nós estamos vendo hoje é um esvaziamento geral da igreja, no sentido não só dos valores, como também da reciprocidade de Deus. Deus não está fazendo tanta coisa a mais, porque não é adorado e venerado como era antes. Não é buscado como era antes. Não é amado como era antes. Então, infelizmente, no final, o resultado é de uma geração muito pobre. Eu trouxe o Joel aqui para contar umas obras das antigas. Você quer contar uma, Zeca? Não, eu estava ouvindo o Joel aí terminar, e o Joel é muito mais tem mais tempo de chão aí, de estrada do que eu, então vamos respeitar aí Vamos respeitar o sacerdócio aí, né? do Joel aí. O cara levou por zoeira, legal. Você chamou você de velho na cara dura mesmo. Rapaz do céu. Não é de velho, não. É que não tinha como os levitas que nasceram no deserto entrar na frente de Arão, de Eleazar, não tinha nem como, né? Eles já saíram do Egito já marcado para o sacerdócio. Agora quem nasce no deserto, pega o bonde andando, vai querer cruzar na frente, não tem nem como. Por isso que eu trouxe o Negrão aí para agregar valor aí. Mas conta uma. O Zeca falou, Edu, o Zeca falou uma coisa importante e que me chamou a atenção, que eu estava lendo essa semana. O Zeca falou sobre que hoje é o tempo das trevas, né? Quando Cristo apareceu a João na carta de Éfeso, ele fala exatamente o que acontece na igreja hoje, né? Enfatizou a igreja, dando que, de certa forma, um elogio à igreja de Éfeso por reter os maus obreiros, por não desfalecer, por manter a perseverança. Mas, ao contrário, ela esfriou no primeiro amor. E aí ele disse, se não te arrependeres, né? Se não te arrependeres e não voltar à prática das primeiras obras, virei sobre ti, tirarei o teu candeeiro.
Ou seja, tirará o candeeiro, que é a luz, que é o resplendor da glória de Deus, seria retirado da igreja por eles, porque entrou, na verdade, no legalismo, né? No tradicionalismo, não tinha amor, não tinha expressividade, não tinha uma adoração genuína, uma expressão de amor verdadeiro. Virou um negócio que faz por fazer, por tradição, por regra, e aí o Espírito de Deus não habita nisso, né, irmão? Fala aí, Zeca. Aí ô Joel, você pegando aí a igreja de Éfeso aí como um exemplo, João, ele vê o homem que tem a espada aguda que sai da boca. Isso. Ele vê ele andando entre os candeeiros. Entre os candeeiros. Ele vê ele andando entre os candeeiros. Aí João pergunta, quem que é os candeeiros? Aí ele fala, os candeeiros é a igreja. Certo? Aí quando esse anjo dá a benção da igreja de Éfeso, se você não voltar atrás e retomar as suas primeiras obras de caridade, de fervor, de amor, eu verei sobre ti e eu removerei o teu candeeiro. Ou seja, eu tirarei a igreja desse estado que está. Eu vou arrancar ela para fora. Entendeu? É exatamente o que vai acontecendo com as outras igrejas que vão formando aí um ciclo na história da igreja. Certo? Que hoje hoje nós vivemos o período da igreja de Laodiceia, a igreja contemporânea. E a sentença dada para a igreja de Éfeso está cumprindo na igreja de agora, na igreja contemporânea. Pode ver que da posição que a igreja de Éfeso estava, a posição que a igreja de Laodiceia ficou, ela saiu totalmente fora do movimento espiritual de amor que foi pregado por Paulo e pelos apóstolos, que era a espinha dorsal do evangelho. Então a igreja, ela perde essa posição e essa perca, ela está refletindo até os dias de hoje no caráter espiritual de conduta e de posição da igreja contemporânea que somos nós atualmente. Hoje nós somos totalmente hoje nós somos totalmente o espelho da igreja de Laodiceia. Você vê que na verdade nós somos eles recusavam até as obras dos nicolaítas, né? Que era a imoralidade, e mesmo eles recusando, sendo perseverante, o Senhor protestou contra eles, que se eles não voltassem ao primeiro amor, os candeeiros seriam retirados. Você vê que era tudo como um todo. Não adiantava guardar só um princípio e rejeitar os outros princípios. Não adianta você ter sucesso numa área espiritual e ter prejuízo na outra, que em suma você está equivocado, né? O irmão Nilo aqui de Sorocaba, uma vez, ele falou um troço, rapaz, numa ordenação em que tinha os diáconos, e ele falou um trem bonito, rapaz. Foi o seguinte: o diácono, quando o senhor o escolhe, ele vem com uma visão, né? Vem com uma visão, o senhor traz a visão, porque o ministério, ele só é verdadeiro quando ele é carregado com os dons, né? O cara é capacitado por Deus. Se não for, é porque alguma coisa deu errado no percurso aí. Mas o que é escolhido por Deus para o ofício, ele traz consigo também as ferramentas. Joel caiu aí, deixa eu tentar chamar ele de novo, Zeca. Só para a gente não terminar sem ele aqui, mas não sei. Convidar de novo. Bom, aí ele falou o seguinte: falou, irmão, então o senhor te coloca no ministério, você vem com 100% de visão. Aí você dá uma mancada, você perde 25. Você dá outra mancada, você perde mais 25. Você dá outra mancada, você perde 25. Você vai ficando só com 25% dos 75% que você perdeu. E se você der mais uma, você fica só com o rótulo do ministério e a visão não vai abrir mais. Isso serve para a igreja da mesma maneira, né? Infelizmente. Exatamente. Infelizmente, é isso aí. O Joel estava comentando sobre a questão da dispensação. Sim.
narrando aqui uma dispensação aí que foi lá em 2 de Atos, aquele derramamento do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela provou dessa dispensação. Aí, na nossa época contemporânea, nós vamos ter um derramamento, um avivamento no país de Gales. Caiu aí? Tá de volta. Vai lá. Quando nós sai do avivamento, da dispensação do Espírito Santo, em 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos entrar na nossa era contemporânea, nós vamos ver aí um avivamento espiritual, um derramamento de dons no país de Gales, o que acontece? Quando os protestantes, os cristãos da América do Norte têm a ciência desse avivamento que está tendo no país de Gales, eles começam a fazer um ciclo de oração para Deus fazer esse mesmo avivamento que está acontecendo no país de Gales, nas Américas. É onde acontece o grande avivamento em 1906 em Los Angeles, na Rua Azusa. Porém, se você quiser depois, conclui seu raciocínio, mas se você quiser contar a história da Rua Azusa para os irmãos que estão assistindo, creio que nem todo mundo conhece. Vai lá. E é o que houve. Tanto que nesse movimento, nesse avivamento que ocorreu na Rua Azusa, vários dirigentes de igrejas fortes, atuais, receberam o Espírito Santo nesse movimento da Rua Azusa. Um deles foi o Franciscon, ok? E o que acontece? De lá para cá, nós provamos aí uns respingos desse avivamento, certo? O que ocorreu no País de Gales, o que ocorreu na Rua Azusa, o que ocorreu lá em 2 de Atos, lá em Betânia, hoje nós vivemos somente uns respingos. Porém, os anos que nós vivemos atuais, 2021 agora, nós estamos vendo esse avivamento somente na sombra. Nós não estamos conseguindo aí uma comunhão, uma humilhação, uma adoração para nós viver esse avivamento novamente, que foi uma época que houve muita conversão, que a igreja ela cresceu aí em público, cresceu em espiritualidade, cresceu em milagre, certo? Que hoje, repetindo o que o Bob falou, hoje já não existe mais. Hoje marca-se um culto para a busca de dons e o pregador que está ali tem que pregar 1 hora, 50 minutos debaixo de uma comunhão fechada para receber o Espírito Santo. E se receber, já é um milagre muito grande. Isso aí a gente percebe aí um grande desfalque, um grande defeito na igreja como um todo, que não está conseguindo chegar nessa espiritualidade para voltar esse avivamento que a igreja hoje está precisando urgente. Precisando urgente, é urgência. Ô Zeca, se você quiser contar, você tem bem os detalhes da Rua Azusa em mente aí, sem precisar de acessar nada. Você é uma enciclopédia viva, né? Se você quiser trazer, seria importante, a não ser que você não tenha a lembrança. É que, na verdade, fazendo um resumo aqui de tudo, que é uma história longa, né? O que acontece? Um dos principais membros aí desse movimento da Rua Azusa foi o pastor William Seymour, né? Que ele pertencia a uma denominação que ele não tinha assim muita oportunidade de expressar a sua pregação, de expressar a sua experiência com Deus. E quando ele sabe do movimento espiritual que está ocorrendo no país de Gales, ele vai até o país de Gales e conversa com o líder desse movimento do país de Gales e busca algumas informações para que ele possa trazer para Los Angeles, para que o povo de Los Angeles também possa sentir
esse mesmo poder que está sendo derramado no país de Gales. E é quando ele traz toda essa experiência que ele vê lá no país de Gales, e o que ele pretende fazer é tão forte que ele pede a conta do seu serviço, certo? Para viver da fé, conversa com a esposa e com mais um grupo de cristãos e fala, deixa os seus trabalhos, vamos provar da fé, Deus vai nos suprir a nossa necessidade, vamos fazer um ciclo de oração, de comunhão, para tudo que está acontecendo lá em Gales possa acontecer aqui em Los Angeles também. É onde eles começam a formar um grupo de irmãos para buscar a Deus nas casas. Só voltando um pouquinho atrás, esse movimento de grupo de oração nas casas começa na Inglaterra, com os anabatistas, que eles reúnem num período de 100 anos em orações nas casas, e nessas orações eles receberam o Espírito Santo, e esse movimento ele prolonga-se por 100 anos, e em Los Angeles, o William Seymour, ele retorna a esse mesmo movimento que os anabatistas faziam. Então ele reúne esse povo, certo? Por um momento ele deixa a entidade religiosa que ele pertencia para focar nesse ajuntamento que ele estava fazendo na experiência que ele viveu no país de Gales. E quando ele tem eles recebem as primeiras provas da dispensação do Espírito Santo nesses ajuntamentos, isso começa a chamar a atenção dos povos que estão olhando indiretamente para o que ele está fazendo. É quando eles arrumam um grupo de cristãos e formam ali um culto na Rua Azusa, e nesse culto começa essa dispensação sobrenatural do Espírito Santo, que narra a história que 4, 5 quarteirão da igreja que eles faziam culto, o poder era tão grande que as pessoas caíam a 2, 3 quadras, recebiam o Espírito Santo, paralítico andava, cego enxergava. E é um movimento aí que, se você for ver, comparar com o que os apóstolos viveram, foi coisas muito idênticas. Semelhantes, né? Que tinha semelhantes, que tinha culto que era 20, 30 cadeiras de roda que ficava dentro da igreja, bengala e assim por diante, entendeu? Coisas fortíssimas. Não é o tempo, demais. Não é o tempo que mudou, é a busca que mudou, né? Exatamente, a busca que mudou. Meu Deus é o mesmo. A busca mudou. Hoje Esses dias eu tava conversando com os amigos. Hoje falando, porque não é tempo. Eu falei, irmão, Deus, quem precisa de tempo é nós. Deus, o tempo para ele é irrelevante. Vamos falar um negócio. Deus não fez tal coisa na tua vida porque não é tempo. Mas qual era o problema? Você, não ele. Porque ele tá pronto o tempo todo. Quem não tá pronto é nós. Exatamente. O nosso quesito de adoração tá totalmente deturpado. Né? A nossa adoração hoje é só quando nós entra no templo que abre o culto. Aí nos 3 hinos na oração. Nos 3 hinos na oração, na palavra, na testemunhança e na oração individual que está a nossa adoração. Na nossa vida diária, nós não tem adoração. Nós não vivemos essa adoração devida. E aí, esse desinteresse, o resultado é esse aí, né? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele comunica o que é dele em você, né? Ele vai comunicando o que é dele. Mas se você não tem interesse, você só vai... E outro ponto também, né, Zeca, que é o crente de hoje, né? O crente Nutella de hoje, ele só vai na igreja por necessidades pessoais. Ele se move para a direção ao culto nunca como um adorador, e como um cara que vai buscar os seus interesses. Agora você entrou no ponto que é o desfecho. O crente atual só vai na igreja para buscar. Exatamente, não vai para levar nada. Vamos buscar um sinal. Levar nada. Ninguém quer levar nada, viu? Só quer ir buscar. Tem crente que tem a pachorra de falar, agora chegou a hora da palavra, vou entrar na comunhão. Pois é. Dobra a comunhão que agora é a hora da palavra. Se Deus fosse homem, dobra a comunhão que agora é a hora da palavra. Se Deus fosse homem igual nós, ele dava um croque no cara desse, dava um tapa na nuca. Dava. Não, a sorte que é diante de Deus, que é bom. Mas
O camarada, outra coisa que você falou, só vai buscar. Mas ainda se fosse buscar a pessoa de Deus, ainda estava top. Mas vai buscar só interesses pessoais. Esses dias eu conversando com os irmãos aqui em casa, inclusive um deles está na live, que ele me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Ele falando, mas o que a gente tem que pregar é vida eterna. Eu falei, não, se pregar a vida eterna está errado. Como está errado? Eu falei, não, porque ainda assim você está fomentando o interesse daquele que está ouvindo. Porque vida eterna é benéfico para o ser humano. Ele quer se livrar da condenação eterna. Então, se começa a prometer vida eterna, ele acha bom ainda. Está livrando ele da condenação eterna e dando a ele vida eterna, em bonança, um corpo incorruptível, uma vida em glória, sem dor, sem fome, sem tribulação. Então, isso o cara ainda interessa. Falei, você tem que pregar o evangelho genuíno, que é a renúncia pessoal. E vida eterna do jeito que a pessoa tá, né? Então. Não precisa nem melhorar. É renúncia pessoal, é reconhecer em Cristo a natureza perfeita e a nossa natureza caída, que nós dependemos dele 100% para ser salvo e não merecemos ser salvo. Não há merecimento. Exatamente. E aí adorá-lo de todo o seu coração, grato profundamente, sem esperar nenhum favor terreno. Se ele fizer, é bondade dele. Você não merece e ele não te deve. Mas não é esse o conceito de busca. Vai buscar só benefício próprio. Então são duas coisas, que nem o Zeca falou, o culto só vai acontecer dentro do templo, é onde ele começa a acontecer, e olha lá que hora que acontece, porque a maioria fica no automático ali, né? Canta no automático, ora por orar, dobra o joelho, mas não dobra o coração, tá dentro do culto, mas não tá cultuando, né? Enfim. É legalismo puro. Só cumprindo a agenda legalista, mais nada, não vai dar resultado nenhum. E aí depois duvida quando alguém que nem o Zeca, o Joel, ou até eu conta alguns milagres que Deus fez nesta época que a dispensação era diferente. Não é o Deus que era diferente, nem o tempo que era diferente. É a nossa busca que é diferente, né? É isso que mudou. Hoje me mandaram uma frase assim, ó. É até interessante a frase. Mandar assim, eu estou cansado dos pregadores coaches que vê a igreja em pecado e centraliza o homem como um potencial, centraliza o homem como um potencial de vitória. Eu estou querendo aquelas pregações que me joga no chão, que me bate, mas mostra o caminho que eu estou errado. Então, esse pelo menos é um sentimento nobre, mas o problema, Zeca, não é só os pregadores coach, a gente tem que pegar o pregador coach, que é um grande problema, mas a plateia coach é um grande problema também, porque tem uma multidão que só consome esse conteúdo, só busca esse conteúdo. Deus me deu uma palavra esses dias agora aqui em Capão Bonito. Você precisa de ver a estranheza da Irmandade quando você aborda o Evangelho de uma forma cristocêntrica, né? Tirando o homem do centro e colocando Cristo, né? Cristo. O povo tem dificuldade porque não faz sentido. Eles foram a vida toda formatado nesta ideia de receber benefícios, ser abençoado, ser protegido, ser exaltado, ser até afagado, elogiado, vitimizado e depois meritocracia e, em cima disso, uma cobertura recheada de teologia da prosperidade. É esse o bolo que eles querem comer. Quando você apresenta na mesa o evangelho verdadeiro, eles nem identificam aquilo como comida. Recusa, velho. Você entendeu? É uma rejeição total. É uma rejeição. Vai despertando aos poucos, mas não dá para você pregar uma palavra cristocêntrica numa igreja que ouviu 40, 50 anos desse tipo de pregação, você virar a chave numa mesma hora, eles nem comem. Você precisa de um culto para você pregar 1h30, 2 horas sem parar, você começar a arranhar a consciência deles e tirar um pouquinho da cegueira. É um pouquinho. Você não vai converter. De uma igreja de 1000, vai sair 2 ou 3 ali que alcançou a luz. O resto vai sair sem entender. Mas o que eu ouvi a vida inteira? O que eu aprendi a vida inteira? Então estava errado, começa a resistir. E é duro. É um trabalho que, se pregadores verdadeiros tomarem a frente e tentarem avançar, olha, eu digo para você que eu, com 40 e poucos, a gente morre e não vê a transformação geral, irmão. Se nós tivesse voz, né?
que no caso aqui nós é tudo freelance, né? Tudo freelance. Então, então a gente não, por mais que a gente tenha uma boa liberdade, não é igual você estar todo dia batendo na mesma tecla até você formatar a igreja. Porque você vai numa igreja, Exatamente. ele prega uma palavra dessa, mas teve 1000 palavras antes da sua e vai ter 1000 depois da sua no outro sentido. Verdade. O grande problema é esse trabalho contínuo. A dificuldade é você Tem uma constância. A constância. Se tivesse uma constância na pregação do evangelho, colocando o Cristo como o centro da palavra, certo? Até a mentalidade da igreja ela seria outra. Certo? Aí, porém, o que acontece? Você pega aí, vamos pôr uma semana aí, 5 cultos. Aí vai esse estilo de pregação costumeiro. Aí cai um pregador aí de gaiato nessa igreja, prega uma palavra cristocêntrica, certo? Para gerar uma semente diferente no meio do corpo da igreja, só que os outros cultos que vão vir sob sequência vai voltar aquele mesmo segmento e vai perder aí a noção de todo o trabalho aí que deveria ser feito. Mas isso daí também, Edu, como a gente já comentou, né? Que o diabo ele é mestre em ilusionismo, né? Então ele pegou esse veneno e gotejando, ele foi jogando, a igreja adormeceu de uma tal forma que hoje eles não conseguem ter esse avivamento de Cristo no coração e na alma, porque para eles o interesse é só aquela de eu faço bem eu não peco para receber o bem, eu não peco para ser polido, e fica naquela troca, naquela barganha com Deus e vai com o culto só com esse sentimento. E aí vai adormecendo. Então, uma igreja adormecida. Está achando assim, eu estou indo congregar, eu estou indo para a igreja, eu coloco o véu, coloco gravata, coloco o terno, eu estou salvo. Ele, na mente dele, já cauterizou que ele está salvo. Infelizmente. E aí, por um outro lado, é isso que a gente estava falando, né? Perdeu-se o interesse da busca genuína, a manifestação dos verdadeiros dons ficou com dificuldade quando aparece no meio do povo. Acaba gerando uma certa idolatria e a maioria que tem o dom de Deus, às vezes, nem está no púlpito, não estou falando de irmãos do púlpito, mas os que estão também, às vezes, entram por esse caminho, que é comercializar a própria imagem, subverter em favor de si mesmo, caprichos, favores, e começa, de alguma maneira, a comercializar o que ele tem. Então, isso já corrompe a ideia de um homem de Deus, uma mulher de Deus, começa a vender o negócio. Eu conheço profetas de movimento de oração que os caras bom de visão, mas tudo é na troca do dinheiro, é contar uma historinha difícil para os abençoados da casa para sair com 2, 3, 5 contos no bolso, e aí o cara vive dessa gordura. Então o Senhor não está nisso, e aí fica difícil, o dom não cresce, quando aparece é corrompido, porque não tem a natureza cristocêntrica, não é feito por amor, não é igual eu ir numa oração, vocês irem numa oração, e a gente clamar pelo amigo, clamar pela casa. Você fala, Senhor, eu sei que tu me toma com uma visão, com uma revelação, eu quero ser tomado pela casa, eu quero colocar o ombro debaixo do arado do meu irmão e carregar pelo menos 5 minutos para dar um alívio para ele. E se fosse essa mentalidade dos dons de Deus, também teria maior dispensação, Joel e Zeca, mas além de tudo que nós já falamos aqui, tem mais esta faceta do mal no meio daqueles que querem ter o dom para ser elogiado, afagados, aplaudidos e viver o dom. Conheço um monte de caras, vocês conhecem também, não é novidade para ninguém. Vivem da gordura do dom, sangrando as ovelhas, comendo da lã das ovelhas, e não quer trabalhar, o cara não quer suar, só quer viver disso aí. Então quem tem o dom já está taxado de profeta aqui. É o profeta que vende terno, vende gravata, vende colchão, vende não sei o quê, e trabalhar que é bom nada. Trabalhar que é bom nada. E o pior de tudo isso daí é que a partir do momento que você
que você cai pro lado da fama, nem tanto essa proibição da fama, porque por um certo lado, o nome vai se expandir, o nome vai ser afamado. É inevitável. O problema essa fama, o problema de tudo é essa fama, essa popularidade, ela deixar de você falar aquilo que Deus quer que você fala, pelo motivo de receber favores e você não querer machucar o seu público naquilo que realmente eles têm que ouvir. Eu fui agora. Se eu falar eu fui agora em Capão. Se eu falar o que se eu falar realmente o que eles têm que ouvir, eu vou perder os favores. Vai perder a boquinha. Então eu vou jogar os confetes para sempre eu ter os favores. É exatamente isso. Pode falar, João, pode falar. Não, eu tô falando, confirmando com o Zeca que é exatamente isso. Eu fui É uma troca, né? Eu fui em Capão Bonito, e aí tá conversando com um brother lá que é antigo de nação. Ele falou que foi na casa de aqui em São Paulo. É nome forte, eu nem vou falar porque não adianta. E ali o camarada tinha sofrido um acidente, tava com problema. E quando ele bateu o joelho na terra, Deus abriu bebida forte. Uísque, maruba, tudo só um negócio. Eu falei assim, fala pra ele que tudo estaria por causa da bebida que tá nele, a bebida forte. E ele sentou o martelo, irmão. Aí acabou a oração, os que era do esquema de abençoar, quando saiu, falou, viu, você nunca mais vai sair. Você tá atrapalhando, atravessando a nossa. Pra esses aqui não pode pregar isso aí. É uma brincadeira, né, velho? Não, você vê. É terrível, mano. Os tais foram piores do que Balaque, né? Que Balaque, mesmo tendo recebido o favor de Balão, mas quando chegou lá ele falou assim, não, eu vou ter que pregar a verdade, eu não posso, você me perdoa, eu recebi os seus favores, mas você vai ouvir o que Deus tem para falar, não o que eu quero falar, né? E dentro desse princípio aí, o que acontece? Até a questão, quando surgem novos dons, acaba sendo mal visto por causa desses uns que já vêm nessa caminhada e com esse caráter, entendeu? Acabou escolhe na reputação, né? Exatamente, escolhe. Você precisa provar que você não é desse meio. Não tem esse caráter. Você precisa provar, porque você chega na cidade, você já está sendo reparado. Vamos ver se é como os demais que passaram por aqui, entendeu? Mas foi forte esse assunto aí da ajuda. Foi bom você estar aí, Zeca, assim você contou. Para os irmãos. E ficou boa a live, porque aí a gente conseguiu de que o problema não está na pessoa de Deus, com o tempo de dispensar ou não, a culpa sempre é toda nossa, né? Porque em Deus não há culpa, Deus tem a inculpabilidade, né? Deus não tem nenhuma falha, a falha é toda do homem. Todo o negócio aqui parece que... É que na verdade... Pode falar. É que na verdade Deus está sempre pronto. Sim. Para todos os aspectos, Deus está sempre pronto. Porém, Deus, ele olha para a terra e tenta achar alguém pronto. E se Deus acha alguém pronto, a Deus fala, quer ir? Repare que quando Isaías tem a visão de Deus assentado no seu trono, ele não está pronto. Deus está pronto, mas Isaías não está pronto. Aí quando Deus purifica ele, quando Deus deixa ele pronto,
Aí Deus só lança indiretamente a quem eu enviarei. Assim, eu já tenho alguém pronto. Sim. Eu preciso que alguém vai. Sim. Aí Isaías entende, não, envia eu. Eu não estava pronto, mas agora eu estou pronto. Envia eu. Voluntariado. Essa prontificação que não existe. Deus está pronto. Deus está olhando para a terra e está querendo que alguém se prontifique para receber o chamado. Porém, nós estamos aí nesse sono aí. Nesse sono que não acorda. Vai na igreja e Deus fala, pede o que queres que eu te darei. Só que Deus está esperando Deus está esperando o nosso pedido no quesito de purificação, de santificação, né, de humilhação, de preparação para a obra. E dá um carro, dá uma casa, dá o dinheiro, dá isso, dá aquilo. Aí Deus fala, tá, pede o que queres que eu vou te dar. E nós ainda não, dá o dinheiro, dá a solução do problema, dá o cheque, dá a fazenda, dá o carro do ano. E Deus, tá bom, agora pede de novo. E nunca nós estamos preparados para fazer aquilo que Deus quer. Pede o que quiseres. A missão do reino. Pede o que quiseres. Exatamente. Exatamente. Viu? Tá dando eco. E aí vai. Tá dando eco. Os irmãos estão reclamando que tá dando eco, porque eu não sei. Eu vou deixar vocês dois falar aí, eu vou só ouvir. Eu acho que é eu que tô no fone. Eu não tô no fone. Eu acho que era eu que tava no fone. Não é eu só, é só o meu que tá dando eco. O seu tá dando eco mesmo. Ah, entendi. É, só o meu que tá dando eco. Mas tá bom, Zé, o meu horário aqui já tá estourando antes porque eu não tenho Instagram profissional, o meu também é limitado por 1 hora a live, né? É só para quem tem mais de 10 mil seguidores que você tem liberdade de ficar. Então, eu já tô 1h46, 1h45 aí. Perdão, 1h15. Mas o Edu e o Joel vão marcar um outro dia para a gente fazer uma live com alguns outros assuntos aí Tá bom? mais específico para a gente poder bater um papo. Então já vou pegar você pelo pé aqui agora, já que você tá ao vivo. Sim. marca. Já é semana que vem. Terça, quarta ou quinta é bom para você? Qual dos 3 dias? Na terça ou na quarta? Terça ou quarta. Agora nós pergunta, terça ou quarta? Pode ser na terça ou na quarta, qualquer um dos 2 dias. Ou na terça ou na quarta. Você, Joel? Bota na terça, Edu. Pode ser terça? Pode. Isso, pode ser terça. Tá bom. A gente vai se falando no WhatsApp, a gente elabora o tema. Vou deixar para você, porque eu e o Joel, a gente tá direto aí nas lives, irmão. A gente é figurinha carimbada. E a gente vai conversar com você. Um tema que você se sentir confortável para falar à vontade, que você gosta, um tema que você gosta, a gente aborda e manda bala na terça-feira, às 21h30, que é um horário que os irmãos já chegou do culto, tá chegando, e pode assistir. Isso, tá bom? E não fica muito tarde, né? Porque terça, quarta-feira é dia de branco, tem que bater laje logo cedo, né, irmão? Então não dá para ficar até muito tarde. Mas 21h30. É dia de branco e dia de negro também, né? Nessa dia de branco. É dia de preto também, você é doido? O Joel tá só vivendo de rendimento. O Joel tá em outro patamar. Ah, agora. Tá. Deus tá vendo. Não, mas vamos fechar. Já tá fechado já. Na terça-feira vamos fechar. Tá fechado já terça-feira. Não, às 9h30. Zeca, você quer dar suas considerações finais e saudar o povo aí? Fica à vontade. Não, eu quero, na verdade, saudar todos aí os que estão participando da live aí, né? Saudar todos com a paz de Deus aí, mandar um abraço a todos aí. E só uma reflexão de tudo isso que a gente conversamos, né? Quando o profeta, ele profetizou, o profeta Malaquias, ele disse que Deus, ele não se esconde, Deus, ele não nega nada a ninguém, e Deus, ele não retrai o seu braço. Que a partir da fidelidade e da busca incessante, ele nos dá toda a autoridade de fazer prova do Senhor. E essa autoridade, ela é tão justa que Deus, ele abre uma porta para nós cobrar dele, e ele tem, e nessa cobrança ele vai mostrar
que ele está pronto para atender o nosso pedido. Mas dentro de tudo isso aí, o profeta ele transmite a obediência, a busca e a adoração. Dentro da obediência, da busca e da adoração, faça a prova de mim, que eu vou provar que eu estou pronto para vos atender. Fechou. É a busca incessante que a igreja hoje precisa, debaixo da humilhação, da adoração, fazer prova do Senhor no quesito espiritual. Que a igreja contemporânea, ainda que dizia, eu estou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas onde falava, você tem ouro, mas você é pobre. Você usa colírio, mas você é cego. E você tem veste, mas você é nu. Né? Então é o que a igreja precisa nos dias de hoje. Fechou, mano. Deus abençoe. Joel, e até na terça. Até terça. Deixa o Joel encerrar. Encerra aí, negão, da sua parte. O que você tem a falar? Saudações. Deus que abençoe o amor, a paciência de todos aí que nos acompanharam até agora. Chegou quase. Só para fechar aí, a respeito daquilo que tudo nós conversamos, quando Cristo saiu lançando a semente, teve terra que produziu e teve outras que não. Só entendemos que a diferença não estava na semente, estava na terra. A semente era a mesma. Então, o problema está na terra, não está na semente. A semente permanece a mesma. E ele disse, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, nós temos que fazer a nossa parte e voltar ao primeiro amor, que é importante, nós encontramos com ele certamente. Deus abençoe a todos. Amém. É o Israel menino, né? Saudades do Israel menino, né? Você ficou grande e agora perdeu a simplicidade, é isso aí. Então, a perca da simplicidade, o sintoma é negativo. Estamos aí esvaziado, vazio e batendo em porta errada, porque a gente vai buscar os próprios interesses. E aquilo que o Zeca falou, pede o que você quer e vai pedir. Aí você pede exatamente o que não é para pedir. O dia que pedir o que é para pedir, o senhor vai abrir o celeiro. Queridos, Deus abençoe. Satisfação, Joel, Zeca, por ter participado. Amém. Deus abençoe, Zeca. Amém. Glória a Deus. Fechado para terça que vem. Fiquem com Deus aí. Amém. Deus abençoe, mano. Amém. Amém. Deus abençoe a todos aí. Paz Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Saudações, queridos.